Olá, prezados professores, alunos e alunas, mais um dia, né, mais um momento da nossa aula de arte. Então, nesse momento, nós vamos dar início à nossa aula da terceira unidade. Então, eu sou a professora Lúcia Santos e estarei com vocês nesse momento, iniciando nossa terceira unidade. Então, vamos ver qual é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Muito bem, então nosso objeto de conhecimento diz processo de funcionamento e compreensão da diversidade de linguagens em diferentes gêneros e suportes. E qual é o detalhamento da nossa aula? As linguagens artísticas e suas articulações com os diferentes saberes científicos, históricos, culturais, políticos e econômicos e outros. Então, nós vimos aí nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento da nossa aula de hoje. E vamos dar início, né, à nossa aula, trazendo algumas imagens que eu vou estar explicando para vocês esse contexto que envolve a arte desse período. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma arte que vocês já viram, que é a Grécia Antiga. Mas por que, professora, que a senhora trouxe justamente a Grécia Antiga? Onde apresenta o quê? As colunas, os frontões, os frisos aqui em cima, mas aí, falando da arte grega, nós vamos falar sobre o quê? Trazendo uma outra imagem, vamos ver a outra imagem? O Coliseu, que representa o quê? Que vocês também já viram, a cultura romana, certo? Então, eu trago a cultura da Grécia Antiga e trago a cultura romana, aonde já tem o que? O uso do arco, que foi uma influência etrusca, certo? Para dar início a uma outra cultura artística, outro movimento artístico que vai unir tanto a cultura da Grécia e de Roma, que é chamado de cultura greco-romana. Então, qual é esse período da arte que nós vamos estar falando? Trouxe uma imagem que vai representar justamente o que nós vamos estar abordando hoje. Vamos ver a imagem? Aqui, nós temos o quê? Os arcos, frontões, colunas, escadaria somente frontal, que é a romana, certo? A grega, que são os frontões, os arcos na janela, que são os romanos, então greco-romana. E qual é esse período da arte que nós estamos falando? Nós estamos falando do Renascimento, que vai resgatar a cultura greco-romana. Em alguns momentos do período do Renascimento, através da arte, nós vamos... Epa, é Grécia ou é Roma? Não, é o Renascimento. Aonde é que nós vamos conseguir distinguir isso? Através dos artistas e através das datas, certo? Porque vai acontecer. Esse período do Renascimento, ele é aquele período que eu falei lá na arte barroca, lembra da pérola ondulada, da pérola que ela muda, ela deixa de ser aquela pérola perfeita e passa a ser aquela pérola ondulada, mas que tem o seu valor? A questão da alegoria, a questão do uso, a questão da dualidade de sentimentos lá do barroco? Pois é, quando eu falava do Renascimento, que era a pérola perfeita, que eles trabalhavam com a geometria, com a matemática, eles foram explicar os fenômenos da natureza através da ciência, é esse período aqui, é o Renascimento. E o que eu tenho para falar sobre o Renascimento? Vamos ver? Diz o seguinte, o movimento artístico que chamamos Renascimento nasceu na Itália, em Florença, nas primeiras décadas do século XV. Nos anos finais de 1400, tinha se espalhado por toda a Itália na primeira metade do século seguinte, quando Roma se sobrepunha a Florença como principal centro artístico, tinha alcançado os resultados mais clássicos, tá? Continuando. A aplicação de uma nova descoberta técnica, a perspectiva, gente, prestem bem atenção nesse momento. Renascimento dá início ao desenho de perspectiva,
O que é a perspectiva e as regras da matemática? É justamente você ter a sensação que o desenho tem altura, largura e profundidade. Ele deixa de ser apenas altura e largura. Você tem a sensação que há um espaço, que está uma linha, tem um segmento, tá? Então ele tem volume. E o Renascimento vai dar início a essa técnica na arte. Então diz assim, a aplicação de uma nova descoberta, a técnica da perspectiva, conjunto de regras matemáticas e de desenho que permitem reproduzir sobre uma folha de papel ou sobre qualquer superfície plana o aspecto real dos objetos. Certo? Então, o que é uma superfície plana? Vamos chamar de uma tela. A tela ela é plana. Como é que você vai dar a sensação de profundidade que vocês estão vendo aí nesse quadro da Mona Lisa? É como se tivesse uma paisagem lá atrás, mas ela é feita em uma tela. Então, a perspectiva, utilizando a perspectiva, a questão da matemática, o espectador tem essa sensação de profundidade no desenho. Ok? Continuando. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos processos incontáveis e realizações no campo das artes, na literatura e das ciências que superaram a herança clássica. Qual era a herança clássica? Falei no início da nossa aula. Grécia e Roma, greco-romana. Tá? Então, essa herança clássica vai ser utilizada nas obras do Renascimento. E aí, trazendo para vocês aqui uma imagem, tá? Essa imagem, ela é puramente grega, que a academia, não é? É uma obra de arte que vai trazer o quê? As heranças clássicas greco-romana. Que no primeiro plano vocês estão vendo o arco. O arco, o quê? O arco romano, mas que vai ser utilizado nesse momento, que a academia, tá? A filosofia, a questão do dialeto, que vai mostrar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui rapidinho, o arco, tá bom? Olha aqui o arco, que eu estou colocando para vocês, o arco plano, certo? O quê? Uma herança romana. Então, a questão também da perspectiva, que também nós vamos utilizar como se fosse a linha do horizonte que marca, certo? Mas eu tenho a questão da profundidade, desculpa aqui, eu tenho a questão da profundidade, onde as pessoas que estão no primeiro plano, tá bom? No primeiro plano, elas parecem o quê? Que estão mais próximas do espectador. Elas estão em tamanho maior, enquanto que as outras elas vão diminuindo conforme a distância. E isso causa o quê? Uma sensação de volume, de 3D, altura, largura e profundidade. Não esquecendo de toda a alegoria que nós temos da cultura clássica greco-romana, certo? E aí, continuando o nosso conceito, num sentido amplo, né? Esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem, o humanismo, tá? Então, nesse período, o homem vai ser valorizado, ele vai estar no centro do universo. É da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. O que isso quer dizer? Na Idade Média, vamos dizer, Deus era o centro do universo. Era só Ele que determinava tudo. Não tinha uma explicação científica da chuva, das tempestades, tá? Então, o Renascimento, ele vem trazer esse estudo científico. Tanto é que os artistas, eles começaram a utilizar a anatomia humana para desenhar, para fazer as suas esculturas, tanto que ficavam como se fosse uma pessoa realmente perfeita. Eles vão trazer a escultura com movimentos tão reais que tem alguma escultura que diz assim, quando ele terminou de fazer o Davi, o artista falou parla, em italiano, que quer dizer fala.
tão perfeito que era aquela escultura, como se fosse um homem de verdade. Então, o homem ele passa a ser o centro do universo, ele passa a responder os fenômenos, não só naturais, mas matemáticos, dentro da arte. E quais são essas características desse período do Renascimento? Vamos ver? Nós temos como características gerais, né, a racionalidade, dignidade do ser humano, rigor científico, ideal humanista, reutilização das artes greco-romanas. Aquilo que eu já comentei com vocês. Tá? Continuando. Vamos lá? A expansão marítima, como a exploração de novos continentes e a pesquisa científica, proclamavam a confiança no homem e, ao mesmo tempo, a reforma protestante diminuía o domínio da igreja. O resultado foi que o estudo de Deus como ser supremo foi substituído pelo estudo do ser humano, aquilo que eu comentei com vocês. Eles começaram a estudar também a questão da anatomia, para explicar vários fatores através da ciência, tá? Inclusive com o estudo da anatomia. Destes retratos detalhistas, vamos ver? Desses retratos detalhistas, com a intensidade emocional e a iluminação surreal. A arte foi o meio de explorar todas as facetas da vida na Terra. Tá? Então, através da arte, o homem vai explicar vários fenômenos, tanto físico, tá? Como mental, como até mesmo espiritual, plano espiritual, que diz o seguinte: o homem ele vai ter a explicação de tudo que estava ao seu redor. O homem vai buscar a explicação através da matemática, através das ciências, através da biologia, a explicação para vários fenômenos. Ele não vai ficar somente preso à questão religiosa, à questão do que estava escrito na Bíblia, mas ele vai saber explicar que o homem, existem diferentes formas de anatomia humana, que o homem não é, são todos iguais, existem várias formas, existem vários aspectos físicos. Na Grécia Antiga, vocês devem lembrar que o homem, eles tinham a teoria, quanto o homem fosse mais belo, mais inteligente ele era. Só que Sócrates não tinha nada de belo e era super inteligente. Então, isso aí foi jogado por água abaixo. E no Renascimento, eles vêm justamente através da ciência, ele vai explicar, vamos dizer, que uma tempestade não é um castigo divino, que uma tempestade tem uma explicação científica, que vários fatores podem ser explicados através da ciência. O homem começa a utilizar nesse período a matemática, a ciência, a geometria, nas artes para explicar justamente esses fenômenos. E através da arte ele vai mudar essa visão. Então ele deixa aquele pensamento da Idade Média e passa para um pensamento que é chamado de renascer. É o renascer, é uma nova visão, uma nova forma de ver. Então, trago aqui uma imagem para vocês dessa mistura da arquitetura greco-romana, aonde nós vamos continuar tendo a questão dos arcos, que é a funcionalidade tão importante que os etruscos nos deixaram. Mas a questão da arquitetura, ela começa a ser na horizontal. Ela não fica mais algo vertical, ela vai na horizontal e é algo muito mais simples, não cheia de detalhes. O que vai acontecer lá no Barroco, que vai mudar isso. Mas nesse momento, no Renascimento, nós estamos vendo aqui uma arquitetura, mas vamos dizer, sólida, mais limpa, sem muitos detalhes, mas nos remetendo o quê? A cultura greco-romana. E aí o que nós temos desse conceito da arquitetura? Vamos ver? Na Renascença italiana, formada pelos mesmos princípios da geometria harmoniosa em que se observava a pintura e a escultura, a arquitetura recuperou o esplendor da Roma antiga. As principais características da arquitetura renascentista diz o seguinte: ordens arquitetônicas. O que são essas ordens arquitetônicas?
Lembram lá da dórica, jônica e coríntia? Pois é, ele vai seguir essa mesma ordem arquitetônica e vai utilizar o quê? O arco de volta perfeita, utilizada em Roma. Simplicidade na construção. Então, não tem muitos ornamentos, elas vão ser mais simples. Continuando. A escultura e a pintura se desprendem da arquitetura e passam a ser autônomas. Quer dizer, a escultura ela vai estar separada, ela vai ter, vamos dizer, o seu próprio momento. É como se o espectador conseguisse dar uma volta completa ao redor da escultura. Ela vai se desprender da arquitetura. Tá? As construções de palácios, igrejas, vilas, casa de descanso fora da cidade, fortalezas, funções militares e planejamento urbanístico vão estar muito presentes nesse momento do Renascimento. Trouxe para vocês mais uma imagem que vai representar justamente essa cultura, aonde nós vamos ver aí nesse detalhe da imagem, a questão das colunas, tá? Essas colunas que vão nos remeter o arco de meia volta completa. Nós temos uma coluna aparente. Professora, o que é uma coluna aparente que vai estar muito presente nesse momento? Uma coluna aparente é essa daqui que eu estou marcando para vocês. Tá? Desculpa aqui. Essa aqui é uma coluna aparente. Por que uma coluna aparente? Porque ela está fixa na parede, tá? Então, ela é uma coluna jônica, ela tem aquelas volutas, lembram? Então, ela não tem um capitel. Mas aí, aqui na parte superior, vocês vão ver uma coluna completa, também jônica, tá? Então, era uma coluna jônica, mas ela é perfeita, tá? Ela está solta, ela está sustentando realmente a arquitetura. Enquanto nós temos uma coluna aparente, coisas que não existiam no período da Grécia, tá bom? Então, isso aí também são detalhes que nós podemos visualizar nesse período do Renascimento. Para eles não tinha mais a necessidade de ficar se prendendo a vários detalhes, mas em exemplificar aonde eles tinham concebido o seu ideal de arquitetura, na cultura greco-romana. E aí na pintura, o que nós podemos falar da pintura desse período? Vamos ver? A pintura, né? Talvez nenhuma época artística tenha sido igualmente rica e tão talentosa com grandes pintores como o Renascimento. Aí trouxe para vocês algumas imagens desse período, tá? Dessas pinturas que vocês estão vendo. E se nós formos estudar detalhadamente essas pinturas, elas estão inseridas justamente naquele contexto da perspectiva, do padrão e da ordem científica. Vai estar explicado tudo cientificamente, o porquê, como aconteceu isso. E quais são essas principais características das pinturas do Renascimento? Vamos ver? Então, as principais características da pintura desse momento, né, do Renascimento, são os seguintes. Vamos ver? Aqui nós temos, né, perspectiva, arte de figura, né, a arte de figura no desenho ou pintura, as diversas distâncias e proporções que tem entre si os objetos vistos à distância, segundo princípios da matemática e da geometria. Sempre vai estar presente aquilo que eu falei para vocês, a questão da matemática, da geometria e da perspectiva. Vão estar presentes nas pinturas do Renascimento. Tá bom? Continuando. O uso de claro e escuro. Lembram lá do período barroco? Eles não criaram o claro e escuro. Eles se apropriaram de um conhecimento do Renascimento, que aqui no Renascimento ele vai ser chamado de chiaroscuro, que é justamente esse trabalho de claro e escuro que vai dar a sensação de profundidade na obra de arte. Então, o uso do claro e escuro, pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Esse jogo de contraste reforça a sugestão de volume dos corpos. Outro detalhe era o realismo.
outra característica. Então, o que diz o realismo nesse período? O realismo, o artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo, tá? Que expressa a grandeza de Deus, mas com uma expressão mais grandiosa do próprio Deus. O mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida. Então, o homem ele passa a ser parte integral do mundo. Ele não é apenas um discípulo que vai seguir determinação divina. O homem ele vai ter vontade própria. O homem vai também poder definir o seu destino e definir as suas ações através da matemática e da ciência. A religião não é deixada de lado, só que ela vai ocupar um outro espaço. Nesse momento, não esqueça, nós estávamos vivendo, tá? Então, a questão de um outro momento religioso, tá bom? Continuando, surgimento de artistas. Então, vão surgir vários artistas, tá? Com estilo pessoal. Aqui vai aparecer Leonardo da Vinci, Michelangelo, que tem o seu modo de pintar, o seu estilo, tá? Então, diz o seguinte: com um estilo pessoal diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade, consequentemente pelo individualismo. Aqui o homem não vai mais seguir regras, como acontecia no Egito, que não eram assinadas as obras. Aqui o homem vai ter a liberdade de criar, ele vai poder assinar as suas obras. E para criar as suas obras, eles utilizavam algumas técnicas, alguns conceitos. E quais são os principais conceitos para criar essa perspectiva, para criar essa ilusão de 3D na obra de arte? Vamos ver? Nós temos a perspectiva gráfica. O que é a perspectiva gráfica? É o sistema geométrico que permite representar um objeto tridimensional sobre uma superfície plana, uma vez estabelecido o ponto de observação. Ponto de fuga. Na perspectiva, o ponto de fuga pode ficar na linha do horizonte, acima ou abaixo dela, e todas as linhas de fuga se concentram para ele, vendo-se o objeto cada vez menor, porém com proporcionalidade. Mostrei para vocês quando eu mostrei lá aquela imagem que eu risquei, tá bom? E aí nós temos uma outra perspectiva. Qual é essa outra perspectiva? É a perspectiva atmosférica. O que é a perspectiva atmosférica? Este geralmente pintado com tons semelhantes ao fundo, o que dá uma ideia de profundidade, uma vez que os tons quase chegam à tonalidade do plano de fundo. Todos os elementos, juntamente com a iluminação, é que se define a perspectiva. Aí nós estamos vendo Madonna no Rochedo, aonde trabalha essa perspectiva, mas essa questão do contraste das cores. As cores é que vão dando essa sensação de profundidade no desenho. E aí, o que seria o ponto de fuga nesses elementos da pintura renascentista? Vamos ver? O ponto que está localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas se dirigem. Alguns tipos de perspectiva possuem mais de um ponto de fuga. Este pode estar localizado na linha do horizonte ou na linha vertical do ponto de fuga, certo? E o que seria essa linha do horizonte? Vamos ver? É uma linha imaginária que se concentra sempre diante de nós, à altura dos nossos olhos, olhando em frente. Também é um elemento da construção em perspectiva. Numa paisagem, ela é a linha do horizonte que separa o céu e a terra, certo? E aí nós temos as linhas de fuga. Vamos ver? As linhas de fuga são as linhas imaginárias que descrevem efeitos da perspectiva convergindo para o ponto de fuga. É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto de fuga que gera a sensação visual de profundidade das faces. Professora, eu não entendi nada. O que é linha do horizonte, o que é ponto de fuga, linha paralela, linha que converge, linha que divergem. Ora, o que são convergir? Vou dar um exemplo básico. Convergir é quando você
sai da sua casa e seus colegas saem da casa deles de diferentes pontos da cidade e vão em direção ao único ponto que é a escola. Vocês estão convergindo para aquele ponto. Diverger é quando vocês saem da escola de um único ponto e vão para a casa de vocês. Cada um vai para um lado, certo? Então, dentro dessa obra de arte do Renascimento, eles utilizavam também essa questão das linhas, ponto de fuga, linha do horizonte. E aí eu trouxe um exemplo para vocês entenderem de uma obra muito conhecida de vocês. Aí eu trouxe aqui uma animação para mostrar isso para vocês. Vamos ver essa obra? Quem é que não conhece essa obra? Quem é que não tem na sua casa a Última Ceia? Aqui, ó, linha do horizonte. Viram? Olha aí as linhas que convergem para um ponto que é chamado de ponto de fuga. O que é esse ponto de fuga aqui? Olha aqui, a linha do horizonte, as linhas convergindo para o ponto de fuga, certo? O que é esse ponto de fuga? Se você olhar lá no início, vamos voltar aqui à nossa obra de arte, ele diz o seguinte, que essa bela obra do Leonardo da Vinci, o ponto de fuga fixa-se sobre a cabeça de Cristo. Pode-se também observar a linha do horizonte em vermelho, que é essa daqui, olha, a linha do horizonte em vermelho, que constrói a sensação de perspectiva. E ainda as linhas de fuga, que eu mostrei para vocês, que elas vão convergir para onde? Provocando essa sensação de profundidade. E o que é? Olha aqui. O ponto de fuga, ele vai direcionado para onde? Para o centro da obra. Então, o artista, ele quer chamar a atenção que o espectador, inconscientemente, mas através da matemática, o olhar dele vai ser direcionado para o ponto central. Vamos ver lá no início da nossa obra. Através da perspectiva, o observador, ele é direcionado inconscientemente a olhar para Jesus Cristo, que está no centro da obra. Porque a linha do horizonte vai determinar e o ponto de fuga vai direcionar para ele. Tá? Então, a questão da perspectiva é justamente, ele precisa estar centralizado na obra? Não. Vocês viram lá no período barroco, como ponto de fuga ele é utilizado na linha diagonal, que eu mostrei para você, riscando aquela obra, como a luz penetrasse na obra? Pois é, isso vai muito do artista. O que ele quer chamar a atenção? Como ele quer utilizar? Então, o Renascimento é esse período onde a matemática, a geometria, a simetria da obra de arte vão estar presentes, chamando sempre a atenção do espectador, trazendo a questão da forma acadêmica, explicado a obra através da matemática, da ciência, da biologia e assim por diante, né? Da filosofia, porque vai estar muito presente também a questão religiosa, de narrações bíblicas nesse período. Tá? Então, ele vai trazer isso, mas ele vai trazer pelo lado científico. Por isso que o Renascimento, em comparação com o Barroco, é um período que vai ser a pérola perfeita. A pérola sem ondulação, a pérola que é explicada matematicamente. O Barroco, ele vai mudar isso, ele vai trazer uma outra perspectiva de obra de arte. Tá? Então, nesse período, eles vão agregar conhecimento greco-romano, vão trazer a período clássico para a obra de arte do Renascimento, vão deixar de lado o pensamento medieval, onde Deus não é mais o ser, o supremo, né? O homem vai ter o seu valor. Começa a aparecer a questão da perspectiva, do chiaroscuro. Nesse período utiliza-se pela primeira vez a tinta a óleo, o uso da tela também. E nós temos um representante aí que é o Leonardo da Vinci. Quem nunca ouviu falar do Leonardo da Vinci? Ou de Mona Lisa? Certo? Então, o Renascimento é esse período da arte que vai ser o renascimento da arte. Está bem? Então, agora nós vamos para onde? Nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Vamos lá? A sua aula continua no próximo vídeo.